temporada que ficará marcada para sempre na memória do torcedor pontepretano. Foram 22 vitórias, 9 empates, somente 9 derrotas, um aproveitamento de 62,5% em um ano de reconstrução. Com pouquíssima oscilação durante a temporada, a Ponte fez um ótimo estadual, foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, mas no Brasileiro transformou as lições em resultado. Os dois principais objetivos do ano foram cumpridos com autoridade. E agora, de volta à Série B, o clube sabe que vai precisar trabalhar muito para manter o bom aproveitamento em 2026. E, por outro lado, sabemos que temos que manter um elenco muito qualificado, montar um elenco muito qualificado para 2026, porque temos competições fortes que exigem isso dos jogadores. Então a gente não pode aqui jamais agirmos com o coração, mas assim com a razão, e sabemos que nós precisamos de uma equipe, de um elenco muito qualificado, ainda mais qualificado para o ano de 2026. Já de olho no Paulistão, a Ponte busca manter os principais jogadores do atual elenco para o ano que vem. E um deles é Diogo Silva. O vínculo do goleiro com a Macaca foi automaticamente prorrogado até o fim da próxima temporada após a confirmação do acesso. Mas, no entanto, esse acordo só será oficialmente firmado a partir da regularização dos salários do atleta, o que deve ocorrer neste mês de novembro, segundo a projeção da diretoria. Mas, por outro lado, alguns jogadores em fim de contrato também vêm recebendo sondagens e podem deixar o Moisés Lucarelli. Pacheco, peça fundamental na reta final da Série C, recebeu uma proposta do Noroeste para a disputa do Paulistão e não deve seguir na Ponte Preta. A ideia é que o jogador receba um contrato de uma temporada para as disputas do estadual e da Série D. E quem também pode disputar a 4ª divisão nacional é o lateral esquerdo Kevin. Mesmo com o contrato para o Paulistão, o jogador recebeu uma proposta do América de Natal e avalia com seus representantes a possibilidade de deixar o majestoso. Mas, por enquanto, o principal foco da diretoria é a renovação com Marcelo Fernandes. O treinador recebeu sondagens do Paysandu para a disputa da Série C, mas segue dando prioridade ao clube alvinegro. Situações que devem ser resolvidas nas próximas semanas, já que no fim de dezembro, o novo elenco da Ponte se reapresenta para o início da pré-temporada. Bom, já está definida, né, a situação da eleição. Claro, vai ter a eleição ainda no dia 20, mas como tem apenas uma chapa, será eleita por aclamação de acordo com o estatuto. Então, não precisa ficar esperando, porque, evidentemente, depois é uma questão apenas de definir quem será o presidente, que é assim que manda o estatuto. Elege a chapa e a chapa elege o presidente. Tudo indica de que o Marco Eberlin vai continuar como presidente, mas as providências precisam ser tomadas, como o pagamento de tudo que está atrasado, o acerto com o treinador, para que o treinador, no caso Marcelo Fernandes, participe da montagem do elenco. Porque daqui a pouco vai ficar apertado, porque todos os times que vão disputar a Série B estão se movimentando. E muitos da Série C já estão também buscando o mesmo mercado, jogadores do mesmo mercado. E Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. Ou seja, 2026 vai ser uma pauleira para Macaca. Vai porque precisa de dinheiro para montar time competente. E eu estou muito curioso com a entrevista do Eberlin hoje à tarde, para ele responder se é que ele vai conseguir. Às vezes ele não pode responder, não é? Se vai ter dinheiro para montar esse time para pagar os caras. Eu começaria pelo técnico. Eu acho que é a prioridade 0, não é nem a número 1. Acerta com o Marcelo Fernandes, ou paga, ou faz um acordo, para que ele esteja dentro do planejamento. Eu acho que as outras peças da diretoria pouco vai mudar. Talvez o presidente não seja o mesmo, mas vem para a vice-presidência, vai para o futebol, mas o grupo vai ser o mesmo. Então a gente mais ou menos já conhece qual é o sentido do trabalho, não é? Agora, a gente está falando faz 6 meses, Gleger, a mesma coisa. Mas não tem jeito de separar uma coisa da outra. Como é que você vai falar de montagem, de renovação, sem pagar o que os caras precisam receber?
Não tem jeito de desassociar. É uma questão urgente. Agora, eu tenho a impressão, não a informação, que o Eberlin tem uma carta na manga. Eu espero que ele utilize e resolva esse problema. Aí eu concordo com o amigo. Quanto mais demora, mais difícil fica para contratar. Mas tem um detalhe que é importante. Eu quero dizer que eu concordo, tá? Mas tem um detalhe que é importante, que a Série B ainda não terminou, né? Então os times dali estão ali... 3 rodadas, né? Faltam 3 rodadas ainda. A partir daí, você precisa começar a se movimentar. E não é só pela Série B. Não é só pela Série B, é um Campeonato Paulista também, Copa do Brasil. Então você precisa... E o calendário, o ano que vem, ele é diferente. Então é por isso que antigamente você montava um time no Paulista, né, para se manter, beleza, gastava pouco. E aí quando vinha o brasileiro, você, né, reforçava o time e montava um time para sequência. Porque aí são 38 rodadas, agora é diferente. Então você tem que montar um grupo fechado para você passar o ano todo. E é difícil. É difícil. Se você não acertar, por exemplo, a questão do treinador. Eu tenho informação, por exemplo, de que o Marcelo está priorizando a permanência na Ponte. É informação isso. Vou priorizar, vou ouvir primeiro, vamos resolver primeiro aqui. Depois eu vou escutar o que estão falando, Paysandu, tem um monte de time atrás. Mas ele está priorizando a permanência na Ponte. Então, só que precisa acertar com o cara. Ou pelo menos chamar o Marcelo, vem cá, como é que é? E o CH toca num ponto que é importante, o Batista, que a prioridade 0 é o treinador. E é verdade. Como é que você vai montar um time sem ter o treinador? Aí você, por exemplo, eu contrato o Batista, né? Batista contratado, beleza, tal, eu vou lá e contrato o treinador CH. O CH fala, eu não quero o Batista. E aí? Então, por isso que a prioridade 0, e o CH tem toda a razão, tem que ser o técnico. Que aí, a partir desse momento, você inicia todo o planejamento de contratação, de reforçar o elenco, de quem vai permanecer ou não. Só que para permanecer, tem aquele outro ponto. Tem que finalizar com os caras também. É a história da pilha de pratos sujos, fazendo uma analogia. Não dá para você puxar da pilha o 10º. Você tem que ir pelo primeiro, depois o segundo, e tirando da frente, mas de cima para baixo. E o que eu estou querendo dizer? Que precisa do treinador. E se a Ponte não quiser o Marcelo Oliveira, é problema da Ponte também. Fernandes. Nós não estamos fazendo, Marcelo Fernandes, nós não estamos aqui fazendo lobby para ninguém. É só constatação que o cara fez um bom trabalho. Por isso, sugestivamente, né, sem nenhuma pretensão de saber mais do que ninguém, eu, por exemplo, ficaria com o Marcelo. Eu também. Não é? E priorizaria isso. Agora, mas a decisão é totalmente da Ponte. O CH falou de passagem que ele está na expectativa na entrevista do Marco Eberlin. A entrevista será na Rádio Bandeirantes hoje, às 5 da tarde. Aliás, no programa de hoje nós teremos os 2 presidentes, o da Ponte e o do Guarani. Então, às 5 da tarde, acompanhe o Esporte em Debate, que os 2 presidentes estarão falando hoje no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E ainda falando sobre esse assunto do Marcelo Fernandes, né? Porque ontem surgiu informação até da imprensa de Belém sobre o interesse do Paysandu. A gente sabe, o Paysandu é um time tradicional, é um time de capital, um time que tem uma torcida muito forte, só que o Paysandu tá com problema de salários atrasados também. O Paysandu acabou de cair para a Série C do Brasileiro. O mercado do Marcelo Fernandes hoje é a Série B. Ele mesmo disse o dia que ele veio aqui de interesse de clubes da Série B do Brasileiro. E ele está com a Ponte Preta na Série B do Brasileiro. Ou seja, eu acho que ele não vai descer de patamar nesse momento. Ele deve ficar na Série B do Brasileiro, seja na Ponte ou seja outro clube. Mas é claro que a Ponte precisa apresentar um planejamento financeiro para ele e para outros jogadores que a Ponte quer ficar. O Diogo Silva, por exemplo, ele tem mercado, ele está com 39 anos, mas tem muito mercado. O contrato dele iria até o fim do Paulista, mas há uma renovação automática com o acesso, ou seja, renovação automática até o final da temporada. É claro que contrato não segura ninguém, precisa acertar a situação financeira. E isso a Ponte, é claro, o Marco Eberlin vai ter que resolver para, é claro, a Ponte ter um ano melhor ainda em 2026, o que foi 2025, eu digo isso com resultados dentro do campo, Batista.
Ô, Breno, ontem até no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, nós fizemos um levantamento na opinião dos comentaristas. Quais jogadores que ficariam, na opinião deles, para a temporada do ano que vem? Você lembra o número de jogadores que eles chegaram na opinião? Eu não lembro exatamente o número de jogadores, mas eu tenho aqui a lista, Batista, dos jogadores da Ponte Preta. Se você quiser, eu passo. Só vou procurar aqui a lista, mas eu não lembro o número de jogadores. Você quer que eu passe de novo para o Gleger e para o CH falarem? Sim. Eu vou passar aqui, ó, goleiros. O Diogo Silva tem a renovação automática até o fim de 2026. O Pedro Rocha tem contrato até o fim de 2026. Matheus Kaiser tem contrato até o final desse ano. Se quiserem falar dos goleiros... Eu ficaria com os 3. Renovaria com o Kaiser e manteria o contrato tanto do Diogo quanto do Pedrão. Ficaria com os 3. Agora os laterais. Arthur tem contrato até o fim de 2026. O Kevin tem contrato até o final do Paulista. O Léo Kovic está indo embora, né? Tem contrato até o fim desse ano. O Pacheco tem contrato só até o fim desse ano e tem outros clubes interessados. O João Gabriel tem contrato até o fim de até abril de 2028. Danilo Barcelos até o fim do Paulista. Gabriel Braga até maio de 2026 e Jean Carlos até o final de 2026. Pacheco e Léo Kovic estão indo para o Noroeste. Então, eu seguraria o Pacheco. Eu manteria o Pacheco. Já acertou. Então, mas eu estou dizendo que eu manteria, né? Tá indo, beleza. Mas o Arthur, eu seguraria, por exemplo, o Barcelos. Eu acho que o Barcelos, ele recuperado, tal, um jogador experiente. Só para a Série B. Só para a Série B. Paulista não vai dar. Não dá ainda? Não. Então, esse que é o grande problema, né? E aí você vai... Bom, mas tem que ficar. O Arthur eu não ficaria, Batista. E o João Gabriel, que é o menino da base e tal, eu ficaria com ele também. Eu ficaria com o João Gabriel, com toda certeza. Ficaria com o Arthur e com o Barcelos. Os zagueiros, o Anderson tá indo embora, né? Apesar dele ter entrado na justiça aí, ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista, mas tudo indica que ele vai embora. O Simon tem contrato até o final do Campeonato Paulista, Edson termina o contrato agora em dezembro, Sérgio Rafael Clube da segunda divisão. Assim, o Batista, para falar dos zagueiros, eu ficaria apenas com o Anderson, claro e óbvio, mas tá de saída, né? Colocou o time na justiça. E eu ficaria com o Simon. O restante não. O Anderson e Simon, só. Vamos lá, os volantes. Luiz Felipe tem contrato até abril de 2028, Rodrigo Souza até o fim do ano que vem, Léo Oliveira acabou o contrato agora em outubro, Lucas Cândido acabou agora também, Gustavo Teles até fevereiro de 2028. Batista, eu ficaria com todos. Todos, para mim, eu acho que teriam condições de permanecer na ponte aí para a sequência. Claro que depois traria um pouco mais de experiência para o setor, mas eu acho que todos mereciam, até para ser titular ou para compor elenco. Eu também, Batista. Se teve um compartimento na ponte que funcionou, foi o meu campo. Eu acho que ali não tem nenhum cabeça de bagre. Todos jogam futebol. E na prática tiveram bons e maus momentos, mas eu ficaria com todos. Certa feita, né? Até a gente brincava falando do Marco Eberlin. Que gosta de volante. Gosta muito. Mas você vê que foi competente as contratações. Se ele pudesse, ele colocava volante no gol, volante na zaga, volante, claro, no meio campo e volante no ataque. Então o Marco Eberlin adora um volante. E é competente também nessa área. Você sabe que o Marco Eberlin foi volante, né? Não sabia. Jogou como volante lá, jogava lá no pátio do Colégio Liceu. Marco Eberlin, que é um grande colecionador. Ele tem várias coleções. Tem? Ele tem coleção de canivete, por exemplo. Tem mais de 1000 canivetes. Ele coleciona tanques de guerra em miniatura. Tem também 1.500 tanques de guerra em miniatura. E coleciona esses carrinhos, sabe, tipo Hot Wheels, esses carrinhos de ferro. Ele também tem uma imensa coleção de carrinhos de ferro. Vamos lá, bebê, agora tá faltando o ataque. Os meias, né?
Meia já foi, né? Não, foi Primeiro volantes, os meias, agora o Elvis, contrato acabando agora em novembro, fim de novembro, e o Serginho terminando em dezembro. E o Dudu aqui, meia, também termina em janeiro de 2026. Eu ficaria, olha, claro, o Elvis pra mim é o maestro do time, né? Eu ficaria com o Elvis e o Serginho. Eu também, com o Elvis e Serginho. Atacantes agora, o Gé tem contrato até janeiro de 2027, o Bruno Lopes até outubro de 2026, o Toró terminou agora em outubro, o Diego Tavares terminou agora em outubro, o Everton Brito, que entrou na justiça, tem contrato até o fim do Paulista, o Miguel tem contrato até janeiro de 2026, se eu não me engano renovou, né? E o Matheus tem contrato até dezembro de 2026, assim como o Ricardo Oliveira, que tem contrato encerrado agora em outubro, acabou do Ricardo Oliveira. Batista, esses meninos da base aí, né? Eu permaneceria claro e óbvio, né? Foram bem, inclusive na hora que precisou ali, os meninos estavam lá. No ataque ali, desses jogadores, eu ficaria com o Bruno, com o Gé e com o Toró. Esses são os três que eu ficaria. Eu assim, com certeza com os garotos, não há dúvida, mas o Gé eu não ficaria, não. Eu ficaria com o Toró e com o Bruno, só. Do ataque. Bom, o João Brigatti concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e ele falou em trabalhar com 32 jogadores. Não vai contratar para o Campeonato Paulista e depois um outro time para a Série B. Não. Vai contratar para o ano inteiro. Então, desses que os comentaristas opinaram, a Ponte vai ter que contratar 20 jogadores para trabalhar com 32 para a temporada Paulista, Copa do Brasil e também Série B do Campeonato Brasileiro. Então vai ter que fazer um grande investimento. É uma reformulação na ordem de quase 70% do elenco que disputou a Série C.